Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Perseverante. We all are loved with Him, I'm sure. Nosso carinho por Ele, tenho certeza. But there is a great cooling off amongst the people. Mas há grande esfriamento entre as pessoas. The revival's over. The fires is going out. O reavivamento passou. Os fogos estão se apagando. See, it's time for something to happen. Veja, está na hora de algo acontecer. You know, in the old Roman temple, the temple of Vesta, when the fires went out, everybody went home. So there was no business done. Você sabe, no velho templo romano, o templo de Vesta, quando os fogos se apagavam, todos iam para casa, de modo que não se faziam negócios. I think I'm just not enough Quaker to believe that it should be that way. E eu acho que isso é... Eu sou quase quacre, o bastante para crer nisso, que devia ser assim. Now, I think tonight, I omitted it every night, but Agora, eu acho, esta noite, eu omiti todas as noites, mas I like to respect this Word of God because I think it is God's Word and it's Him. eu gosto de respeitar esta palavra de Deus, porque penso que é a palavra de Deus. E é Ele. It's Him in letter form. É Ele em forma de letra. The letter itself, you have to have the Spirit there to quicken the letter. A letra mesmo tem de se ter o Espírito ali para vivificar a letra. So now, for respects to this Word, let us stand while we read it. Por isso, agora, por respeito a esta palavra, fiquemos de pé enquanto a lemos. St. Mark, the 7th chapter, and beginning with the 24th verse, and reading down the 30th verse inclusive. São Marcos, capítulo 7, começando com o versículo 24 e lendo até o versículo 30, inclusive. You that have your Bible and kind of like to take a text and just a little formal planning maybe of a few seed again tonight to build that faith until the time comes. Você que tem a sua Bíblia e de certo modo gosta de tomar um texto de uma plantação, um pouquinho formal, talvez de algumas sementes novamente esta noite, para edificar essa fé até que a hora chegue. And when I feel that the Spirit is giving that climax, right then every one of you be called to the platform. E quando eu sentir que o Espírito deu esse clímax, na mesma hora cada um de vocês será chamado à plataforma. Don't worry, it'll be right then. Não se preocupe. Será na mesma hora. But until that Spirit gets to that place to where you feel that the people's got it. Mas até que esse Espírito chegue a esse ponto em que se sinta que o povo entendeu isto. What's the use of coming up here if you're just walking up here? De que serve vir aqui se você estiver só dando uma volta aqui? You walk through Tommy Hicks's line and Tommy Osborne and Oral Robertson, back and forth through line. Você passa pela fila de Tommy Hicks, de Tommy Osborne, de Oral Roberts e de um lado para o outro, para a fila. It only weakens your faith. Isso só enfraquece sua fé. That's all. Simplesmente isso. When you come here with a
full assurance that you're not walking before your brother or anyone else. You're coming here because the Spirit of God in you has bid you come. Something's going to happen. Quando você vem aqui com plena convicção de que não está dando uma volta diante de seu irmão ou de algum outro, você está vindo aqui porque o Espírito de Deus em você o mandou vir. Algo vai acontecer. There is nothing to keep it from it. Não há nada que possa impedir isto. Until then, you're just on a walk right around. Next minister comes in town, right around. Next minister comes right around. Até então você só está dando uma volta, outra volta. O próximo ministro que vier à cidade, outra volta. O próximo ministro que vier, outra volta. That's no good. Isso não é bom. There's nothing in a preacher, no more than there is in your husband or your brother or whoever it might be. Não há nada num pregador, não mais do que há em seu marido, ou em seu irmão, ou quem quer que seja. We're just representatives of His telling you the Word. Nós somos só representantes dele, dizendo-lhe a palavra. Some of them have different gifts, which the Bible speaks of these gifts. Alguns deles têm diferentes dons, o que a Bíblia fala desses dons. This is all done to vindicate His presence. Tudo isto é feito para vindicar a sua presença. Now, if it had been me, or you to me, if you can't take one another's word, why, that'd settle it. Agora, se tivesse sido eu, ou você para mim, se não se pode aceitar a palavra um do outro, ora, assunto encerrado. But God, full of mercy, He sent gifts and confirmation to prove. And just so they... Mas Deus, cheio de misericórdia, Ele enviou dons e confirmação para provar e simplesmente... He's so long-suffering, so gentle and kind that he wants no one lost or no one hurt. Ele é tão longânimo, tão bondoso e amável que ele não quer ninguém perdido ou prejudicado. He wants to be sure that every one of you get in. Ele quer ter certeza que todos vocês entrem. All right. Muito bem. Now have you got the Bibles turned to the 7th chapter of St. Mark and the 24th verse. Agora, abram suas Bíblias, São Marcos 7, 24. And from thence he rose and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into the house, and would have no man know it, but he could not be hid. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. For a certain woman whose young daughter had an unclean spirit heard of him, and came and fell at his feet. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. And the woman was a Greek, a Syrophoenician by nation. And she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. E esta mulher era grega, Cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. But Jesus said unto her, let the children be filled, first be filled, for it is not meet to take the children's bread and to cast it unto dogs. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. And she answered and said unto him, yes, Lord, yet the dogs under the table eat the children's crumbs. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. And he said unto her, for this saying, go your way, the devil is gone out of thy daughter. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. And when
was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter lay upon the bed. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Now let us pray. With our heads bowed and our hearts. Agora vamos orar e de cabeça inclinada e o coração. I wonder while we pray, how many here like to be remembered in prayer for some special something? Would you raise your hand? Eu gostaria de saber, enquanto oramos, quantos aqui gostariam de ser lembrados em oração por alguma coisa especial, que ergueriam a mão? Maybe, Lord, let it be me tonight. Or I have a loved one, let it be them tonight. Talvez, Senhor, que seja eu nesta noite. Veja, eu tenho um ente querido, que sejam eles, esta noite. Our Heavenly Father, Thou knowest the needs before we even ask. Nosso Pai Celestial, Tu conheces as necessidades antes mesmo de pedirmos. Jesus taught us that. Your Father knows what you have need of before you ask, but yet we are to ask. Jesus nos ensinou isso. Vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes, mas ainda assim é para nós pedirmos. When He looked upon the harvest, He was the Lord of the harvest, and He said, the harvest is ripe, the labors are few. Pray ye the Lord of the harvest, that He may send labors into His harvest. Quando Ele olhou a seara, Ele era o Senhor da seara e disse, a seara está madura, os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros à sua seara. Making Himself with man so bound together that He works only through the agency of man. Tornando-se tão ligado ao homem que Ele somente trabalha através da intermediação do homem. He chose man to work for Him. Ele escolheu homens para trabalharem para Ele. He could have chose the sun to preach the gospel. He could have chose the winds or the trees, or the stars. Ele poderia ter escolhido o sol para pregar o evangelho. Poderia ter escolhido os ventos, ou as árvores, ou as estrelas. But He chose man. Veils Himself inside. Hides Himself from the unbeliever. Reveals Himself to who He will. Mas escolheu o homem. Vela-se dentro. Oculta-se do incrédulo. Revela-se a quem quer. Lord God, we are here tonight for no other purpose but to see You reveal Yourself to us by forgiving the sins that we have committed and helping us and encouraging saints along the way. Senhor Deus, estamos aqui esta noite com nenhum outro propósito exceto ver-Te, revelar-Te a nós, perdoando os pecados que cometemos, e nos ajudando e encorajando os santos ao longe do caminho. Saving sinners, calling backsliders back to the fellowship of the Heavenly Father and to the church of believers, the firstborn. Grant it, Lord. Salvando pecadores, chamando desviados de volta ao companheirismo do Pai Celestial e à Igreja dos crentes, os primogênitos. Concede, Senhor. You know what's behind each one of those hands that went up. Tu sabes o que está por trás de cada uma dessas mãos que se ergueram. You know what was beneath it, under the heart. Tu sabes o que está sob elas, sob o coração. You know their desire. Tu conheces o desejo deles. I offer my prayer in their behalf that You'll grant each one of them their desires. Eu ofereço a minha oração em favor deles,
para que tu concedas a cada um deles seus desejos. My hands was up too, Lord. Grant our request. Minhas mãos estão erguidas também, Senhor. Concede nossas petições. Bless the reading of thy word. Abençoa a leitura da tua palavra. And now, as we take a text, we pray that you'll unfold to us the context, that we might know him better. E agora, enquanto tomamos um texto, nós rogamos que tu nos reveles o contexto para que possamos conhecê-lo melhor. And when we leave here tonight, may we say, like those who coming from Emmaus, after he has risen from the dead, e quando partirmos daqui esta noite, que digamos como aqueles que vinham de Emaús, depois que ele ressuscitou dos mortos. And they had walked with him all day, talked with him, and yet they didn't know who he was. E eles tinham caminhado com ele o dia todo, falado com ele, e ainda assim não souberam quem ele era. There's many in this city, Lord, tonight, no doubt has talked to you and walked with you and yet never recognized your presence. Há muitos nesta cidade, Senhor, esta noite, que sem dúvida falaram contigo e caminharam contigo e ainda assim nunca reconheceram a tua presença. But that night Mas aquela noite, quando when they bid you come in and abide with them, Theopius and his friend, quando eles te convidaram a entrar e ficar com eles, Cleopas e seu amigo, and when you got the doors shut and you sat down, you did something just the way you did it before your crucifixion. E quando tu fechaste a porta e te sentaste, tu fizeste algo exatamente da maneira que fizeste antes da tua crucificação. No other man did it that way. Nenhum outro homem fez isto daquela maneira. You did it your own way, and by that they knew you were the resurrected Christ. Tu fizeste a tua própria maneira, e por meio disso eles souberam que tu eras o Cristo ressuscitado. Quickly you vanished out of their sights. Rapidamente tu lhes desapareceste. And with a light heart full of joy, they joined themselves quickly with the rest of the apostles and said, "Indeed, he has risen from the dead." E com o coração leve, cheio de alegria, eles se reuniram rapidamente com os demais apóstolos e disseram: verdadeiramente, ele ressuscitou dos mortos. And when we leave this building tonight, may we see you come on the scene and do the same things you did before your crucifixion, as you promised you would repeat again in the last days. E quando partirmos deste edifício esta noite, que te vejamos vir à cena e fazer as mesmas coisas que fizeste antes da tua crucificação, como prometeste que se permitiriam nos últimos dias. And grant, Lord, that when we leave, we'll go with like they saying, "Did not our hearts burn within us?" as he talked to us along the way. E concede, Senhor, que ao partirmos, vamos como eles dizendo: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava? For we asked it in his name and for his glory. Amen. Porque pedimos isto em seu nome e para a sua glória. Amém. Be seated. Podem sentar-se. I wish to take just one word or a text tonight, and the word I want to take is called perseverance. Gostaria de tomar só uma palavra como texto esta noite, e a palavra que quero tomar chama-se perseverante. You might say, Brother Branham, that's a very small word for 300 or 400 people sitting here tonight, or whatever there is. I'm a poor
judge of an audience. Você pode dizer, irmão Branham, essa é uma palavra muito pequena para 300 ou 400 pessoas sentadas aqui esta noite, ou o que seja. Eu sou um mau avaliador de audiências. And you say that's a very small word. E você diz, essa é uma palavra muito pequena. Well, it isn't the size, it's really what I'm going to say about it. Bem, não é o tamanho, é realmente o que eu vou dizer a respeito dela. Now, perseverance, according to Webster, it's to be... Agora, perseverança, conforme Webster, It's a word that you're to be persistent. Uma palavra que você ser persistente. Means to be persistent in trying to make a goal. Try to put something over. Try to do something. Também significa ser persistente ao tentar atingir um objetivo, tentar realizar algo, tentar fazer algo. You are perseverant when you are persistent. Você é perseverante quando é persistente. Now, all Christians must be persistent. Agora, todos os cristãos devem ser persistentes. They must be perseverant. Eles devem ser perseverantes. And the only way that you're able to do this is to first to have faith in what you're trying to do. E a única maneira de você conseguir fazer isto é primeiro ter fé no que está tentando fazer. And if you have no faith, you're just jumping at it, then you cannot be perseverant. E se não tem fé, você está só fazendo uma tentativa. Então você não pode ser perseverante. But when you really know it's the truth, then there's nothing going to stop you. You are really perseverant then. Mas quando realmente sabe que é a verdade, então não há nada que vá detê-lo. Você é realmente perseverante então. And man of all ages that's ever been able to do anything and had faith in what they were trying to do were perseverant. E homens de todas as eras que chegaram a fazer alguma coisa e tiveram fé no que estavam tentando fazer, foram perseverantes. For instance, like what we call the father of our nation, George Washington. Por exemplo, é como com quem nós chamamos o pai da nossa nação, George Washington. He was perseverant when he trying to achieve that victory over the British and cross the icy Delaware. Ele foi perseverante quando ele, tentando alcançar aquela vitória sobre os britânicos e cruzou o Delaware gelado. He was perseverant. Ele foi perseverante. There was nothing, his soldiers, half of them didn't even have shoes on their feet. Não havia nada. Seus soldados, metade deles, nem mesmo tinham sapatos nos pés. Their feet was wrapped in rags. Seus pés estavam envolvidos em trapos. The wind was blowing, but he had prayed all night. And he had the victory in his heart. O vento estava soprando, mas ele tinha orado a noite toda e tinha vitória no coração. And there was no British army or nothing else was going to stop him, neither could the icy river.
e não havia exército britânico nem nada que fosse detê-lo, tampouco poderia o rio gelado. He had prayed through, and there was no hindrance going to stop him. Ele tinha orado até fazer contato com Deus e não havia nenhum obstáculo que fosse detê-lo. He was perseverant, and he achieved the task that he was trying to do, because he had the answer from God. Ele foi perseverante e realizou a tarefa que estava tentando fazer, porque teve a resposta de Deus. When a man gets his answer from God, there's nothing going to stop him. Quando o homem recebe sua resposta de Deus, não há nada que vá detê-lo. Most people today, as I will repeat myself from last night, saying they have hope instead of faith. A maioria das pessoas hoje, repetindo o que disse ontem à noite, dizendo que elas têm esperança ao invés de fé. You find people coming on the platform, they're just built up in hope. Você encontra pessoas vindo à plataforma, elas estão só edificadas em esperanças. But faith is the substance of things hoped for, the evidence. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova. It's not a myth, it's not imagination. Não é um mito, não é imaginação. It's something you've got. É algo que você tem. You've already got it. Você já o tem. And you're just as happy with it, that faith that you have, as you would be if you had the substance in your hand. E você está simplesmente tão satisfeito com isto, essa fé que você tem, como estaria se tivesse o firme fundamento na mão. For instance, like this, if I'm starving to death and a loaf of bread costs us a quarter, which will buy the loaf of bread. Por exemplo, assim, se estou morrendo de fome e um pão custa 25 centavos, esses irão comprar o pão. Now, when I have the quarter in my hand, I'm just as happy as if it was a loaf of bread, because it's the purchase price of the bread. Agora, quando tenho os 25 centavos na mão, estou simplesmente tão satisfeito como se fosse o pão, porque é o preço de compra do pão. And when I know in my heart that I have accepted it and I believe that God has given it to me, I'm just as happy as that faith as if I was healed, because I'm going to be healed anyhow. E quando sei no meu coração que aceitei isto e creio que Deus o deu a mim, eu estou simplesmente tão satisfeito com essa fé, como se estivesse curado, porque eu vou ser curado de qualquer maneira. I've got the substance right now. Nobody can take it away from me. Eu tenho firme fundamento agora mesmo. Ninguém pode tirá-lo de mim. I know it's right, and I can be perseverant with that. Eu sei que está certo e posso ser perseverante com isso. When God tells something is going to happen, like the visions or something, quando Deus diz que alguma coisa vai acontecer, como as visões ou algo assim, I've seen tens of thousands of them, and many of you are witness, and not one of them has ever failed. Eu tenho tido dezenas de milhares delas, e muitos de vocês são testemunhas, e jamais uma delas falhou. And when God says anything, if He would say tonight, go to the National Cemetery, for I'm going to raise up George Washington in the morning. E quando Deus diz qualquer coisa, eu não. Se Ele dissesse esta noite, vá ao cemitério nacional, porque vou ressuscitar George Washington de manhã. I'd invite the whole world to come watch it. Eu convidaria o mundo inteiro para vir observar isto. It's going to happen. Vai acontecer.
God's Word can't fail. He's never failed and He can't fail. A palavra de Deus não pode falhar. Ele nunca falhou e não pode falhar. There's one thing God can't do, and that's fail. Há uma coisa que Deus não pode fazer, que é falhar. He cannot fail, and God is His Word. Ele não pode falhar. E Deus é a sua palavra. Now, Noah was living in a scientific age when they perhaps could shoot the moon with radar. Agora, Noé estava vivendo uma era científica quando eles podiam alcançar a lua com radar. Jesus said it was a day like this. Jesus disse que era um dia como este. As it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of Man. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Now we know down in Egypt we see these pyramids. Agora nós sabemos, lá no Egito, nós vemos aquelas pirâmides. We could not reproduce them today. We have no power to do it. Nós não poderíamos reproduzi-las hoje. Nós não temos poder de fazê-lo. They had a hold of atomic power or some kind of power that built the pyramids. Eles tinham domínio do poder atômico ou algum tipo de poder que edificou as pirâmides. We couldn't put those boulders up there by no means. Nós não poderíamos pôr aquelas grandes pedras lá em cima, de modo algum. Neither could we reproduce that Sphinx. There's no way of doing it. Nem poderíamos reproduzir aquelas esfinges. Não há maneira de fazê-lo. We don't have the material to make a mummy, embalm a body that looks even natural for thousands of years. Nós não temos o material para fazer uma múmia, embalsamar um corpo que até mesmo pareça natural por milhares de anos. We've lost that art. Nós perdemos essa arte. A dye that won't fade out. Uma tintura que não desbota. Many things they had then that we are completely blind of. Muitas coisas que eles tinham então para das quais somos completos desconhecedores. And they built that pyramid so setting so center in the earth, no matter where the sun is, there's never a shadow around it. E eles edificaram aquela pirâmide de tal modo posicionada e tão centrada na terra que não importa onde o sol esteja, nunca há sombra ao redor dela. Never a shadow at the pyramid. Nunca uma sombra na pirâmide. All the architecture, the instruments they had is far beyond out. Oh, a arquitetura, os instrumentos que eles tinham eram muito além dos de agora. And Noah lived in that intellectual, scientific age. E Noé viveu naquela era intelectual e científica. Noah did. Noé viveu. And he was a prophet. And the Lord told him that it was going to rain. E ele era profeta. E o Senhor lhe disse que ia chover. And after Noah hearing the voice of God, being a prophet, to the voice of the Lord, word of the Lord comes to his prophet, and he knew it was going to rain. E depois que Noé ouviu a voz de Deus, sendo profeta da voz do Senhor, a palavra do Senhor vem ao seu profeta, e ele sabia que ia chover. No matter what anyone else said, whether it ever rained. Não importava o que alguém dissesse, se já tinha chovido. And it never had rained before. E nunca tinha chovido antes. God irrigated the ground with the vegetation with irrigation from the springs and so forth in the earth. Deus irrigava a terra, a vegetação com irrigação das fontes e assim por diante na terra. There had never been a cloud in the sky. But yet Noah knew there was coming water from above. Nunca tinha havido uma nuvem no céu, mas ainda assim Noé sabia que viria água de cima.
How's he going to do it? Como ele ia fazê-lo? He doesn't know. But he was so perseverant. He went and built an ark according to the specification that God said for him to build it. Ele não sabia, mas ele foi tão perseverante. Ele foi construir uma arca de acordo com a especificação que Deus lhe disse para construí-la. Because he had heard the voice of God and was standing in the presence of God when the voice of God was made manifest to him. Porque ele tinha ouvido a voz de Deus e se encontrava na presença de Deus quando a voz de Deus lhe foi manifestada. That ought to set this born-again church afire. Perseverant. Isso devia pôr esta igreja nascida de novo em chamas, perseverante. I don't care how many critics laugh about it, how many says it can't be so, and they go out there and scientifically prove it. Não me importa quantos críticos riam acerca disto, quantos digam que não pode ser assim, e então saem ali e provam isso cientificamente. Shoot the radar to the moon and show there is no such a thing as water in the skies. Lançam o radar para a Lua e mostram que não há coisa como água nos céus. But Noah knew that if God standing in His presence and the God that had spoke to him, and he was clearly identified that it was God's word, and standing in the presence of God. Mas Noé sabia que se Deus, encontrando-se em sua presença, e Ele é o Deus que lhe falou, e Ele foi claramente identificado que era a palavra de Deus, e encontrando-se na presença de Deus, he was persistent. Ele foi persistente. He would build the ark anyhow. Ele construiu a arca de qualquer maneira. Nobody wanted to help him, he'd build it himself. E se ninguém quisesse ajudá-lo, ele mesmo a construiria. He was persistent because he know that it was the Word of God. And he built it. Ele foi persistente porque soube que isto era a palavra de Deus e ele a construiu. I can think of how Moses, a great scholar, he was so smart that he could teach the wisdom to the Egyptians. Posso me lembrar de como Moisés, um grande erudito, ele era tão inteligente que ele podia ensinar a sabedoria aos egípcios. He could teach the teachers. Ele podia ensinar os professores. He knew all of the theology that the Egyptians knowed and of his Hebrew family. Ele conhecia toda a teologia que os egípcios conheciam e da sua família hebreia. And he was a smart, witty man, we were taught he was a military man. E ele era um homem inteligente, engenhoso, um grande. Somos ensinados que ele foi militar. But it totally failed. Because one thing. Mas tinha falhado totalmente, porque uma coisa... He slew this Egyptian and his education ceased when they accused him then, will you slay us as you did the Egyptian? Ele matou certo egípcio e sua instrução cessou quando o acusaram então. Vais matar-nos como mataste o egípcio? Thinking his brother would understand it. Pensando que seus irmãos entenderiam isto. And he miserably failed. E ele falhou miseravelmente. And that brings me to a thought of this. E isso faz pensar nisto. That's the reason tonight that
our systems has failed. Essa é a razão, esta noite, porque nossos sistemas falharam. That's the reason that we'll never be able to educate people to God. Essa é a razão porque nunca seremos capazes de instruir as pessoas a Deus. We'll never be able to denominate them to God. Nós nunca seremos capazes de denominá-las a Deus. We've tried all these systems and they all fell like the Tower of Babel. Nós tentamos todos esses sistemas e todos falham, como caíram como a Torre de Babel. And they always will do that. E sempre farão isso. God, the unchanging God, made His decision at the Garden of Eden how He would save man. Deus, o Deus imutável, tomou sua decisão no Jardim do Éden de como Ele salvaria o homem. And when God ever makes a decision, it has to ever remain that way. E quando Deus toma uma decisão, tem de permanecer sempre assim. He cannot change. Ele não pode mudar. He cannot get smarter. Ele não pode ficar mais inteligente. He's the source of all intelligence. Ele é a fonte de toda inteligência. No matter what our science says, if it's against the intelligence or the Word of God, it's contrary. It's not right. Não importa o que nossa ciência diga, se for contra a inteligência ou a palavra de Deus, é contrário, não está certo. I don't care how scientific it can be proved, it's still wrong. Não me importa quão cientificamente possa ser provado, ainda assim está errado. God decided He would save a man by the shed blood of an innocent one. Deus decidiu que salvaria o homem pelo sangue derramado de um inocente. They've tried to build cities. They've tried to unite them. They've tried to build towers, educate them into it, and they get further away all the time. Tentaram construir cidades, tentaram uni-los, tentaram construir torres, instruí-los nisto e sempre se afastam mais. You'll never be able to save man till he comes back to the blood. Nunca se poderá salvar o homem até que ele retorne ao sangue. That's the only place that God will ever meet a man. Esse é o único lugar em que Deus chega a se encontrar com um homem. Not by his intellectuals, not by how smart he is, how many man has made him a priest or a bishop or a state overseer, whatever he might be, minister, deacon. That isn't the grounds that God meets a man on him. Não por seu intelecto, não por quão inteligente ele seja. Quantos homens o tornaram sacerdote ou bispo, ou superintendente estadual, ou que seja ministro, diácono, não é nessa condição que Deus se encontra com o homem. When he meets him on the grounds, when he's under the shed blood. Ele se encontra com ele na condição de que ele esteja sob o sangue derramado. That's the only place Israel ever was able to meet God to worship, was under the shed blood. Esse é o único lugar em que Israel alguma vez foi capaz de encontrar Deus para adorar. Foi sob o sangue derramado. That's God's provided way. Essa é a maneira provida por Deus. No other way will work. Nenhuma outra maneira funcionará. And under the shed blood, God meets man and stands in the presence of man. E sob o sangue derramado, Deus se encontra com o homem e se põe na presença do homem. Moses, this runaway intellectual, runaway prophet,
out on the backside of the desert and married this beautiful Ethiopian woman and was living, had a child, little Gershom. Moisés, este intelectual fugitivo, profeta fugitivo, na parte remota do deserto, e se casou com esta bonita mulher etíope, e estava vivendo, teve um filho, o pequeno Gerson. One day while walking around on the desert, the backside of the desert, an old man of 80 years old, E certo dia, enquanto caminhava por lá no deserto, na parte remota do deserto, um velho de 80 anos looked like was plumb out of use as a minister. parecia não ter condições de fazer mais nada como ministro, But he found a bush that was burning with fire and it did not consume. mas ele encontrou uma sarça que ardia no fogo e não se consumia. And he went aside to see what had happened and come into the presence of God and heard the presence of God. E ele se desviou para ver o que tinha acontecido e entrou na presença de Deus e ouviu a presença de Deus. Heard the voice of God while he was in his presence when this pillar of fire was laying in this bush talking to him. Ouviu a voz de Deus enquanto estava em sua presença, quando esta coluna de fogo se encontrava nesta sarça falando com ele. Where he was afraid to even go near Egypt, knowing that Pharaoh would take his life. Onde ele estava com medo até mesmo de se aproximar do Egito, sabendo que Faraó lhe tiraria a vida. There's nothing going to stop him. Now, Não há nada que vá detê-lo agora. and sometimes when a man gets in the presence of God and hears the voice of God, he does things so radical to the ordinary thinking of people, it sounds ridiculous. E algumas vezes, quando um homem entra na presença de Deus e ouve a voz de Deus, ele faz coisas tão radicais para as pessoas de pensamento comum que parece ridículo. The next day now, a man that was afraid to take an army to attack Egypt, all of the slaves there was in Egypt, he's afraid to attack Pharaoh like that. No dia seguinte, agora, um homem que estava com medo de tomar um exército para atacar o Egito, todos os escravos que havia no Egito, ele estava com medo de atacar Faraó assim. Here he is the next day, Aqui está ele no dia seguinte, 80 years old, beard hanging all the way to his waistline, his bald head shining, a crooked stick in his hand, his wife sitting on a mule with a young'un on her hip, going down with his eyes set up, glorifying God. com 80 anos de idade, a barba até a cintura, a careca brilhando, uma vara torta na mão, a esposa sentada numa mula com uma criança no colo, indo com os olhos erguidos, glorificando a Deus. Where are you going, Moses? Onde vai, Moisés? Going down to Egypt to take over. Vou ao Egito para tomar posse. A one-man invasion. A invasão de um só homem. Why? Por quê? He had been in the presence of God. Ele tinha estado na presença de Deus. He seen what God could do with a stick. Ele tinha visto que Deus podia fazer com uma vara. He didn't know what he could do with an army. Ele não sabia o que ele podia fazer com um exército. He knew what he could do with a stick. Ele sabia o que ele podia fazer com uma vara. I don't know what he can do by denomination. Eu não sei o que ele pode fazer por uma denominação. I know what he can do with one man that'll surrender himself completely to him. Eu sei o que ele pode fazer com um homem que se renda completamente a ele. That's all he needs. One person, that's you. Tudo que ele necessita é de uma pessoa que é você.
Then he's perseverant. Então ela é perseverante. Nothing's going to stop him. Nada vai detê-la. Moses had come in the presence of God, heard his voice in a miracle sign. Moisés tinha entrado na presença de Deus, ouvido sua voz num sinal milagre. He knew he was a consuming fire, and here he is in the pillar of fire back in the bush. Ele sabia que ele era um fogo consumidor, e ele na coluna de fogo, lá numa sarça. All of his education, all of his theology left him, and he knew one thing. There was a God, and he had his orders. Toda a sua instrução, toda a sua teologia o deixou. E ele soube uma coisa: havia um Deus e ele tinha suas ordens. A crooked stick was good enough. Bastava uma vara torta. He had been in the presence of God. Ele tinha estado na presença de Deus. Don't make any difference how many trained men Egypt had. Não fazia nenhuma diferença quantos homens treinados o Egito tivesse. Any of these things didn't mean a thing to Moses. Qualquer destas coisas não significava nada para Moisés. He had been in the presence of God and he was perseverant. Ele tinha estado na presença de Deus e foi perseverante. He's going down to take over against shields and trained men by the tens of thousands with a crooked stick in his hand. Ele estava indo tomar posse contra escudos e homens treinados às dezenas de milhares com uma vara torta na mão. Stop him if you can. There's nothing can stop him. Detivesse-o se pudesse. Não havia nada que pudesse detê-lo. And he did it. He went out and took over because he was perseverant when he absolutely knew that he had been in the presence of God and had heard the voice of God out of the presence of God. Amen. E ele o fez. Ele foi e tomou posse porque foi perseverante quando soube plenamente que tinha estado na presença de Deus e tinha ouvido a voz de Deus a partir da presença de Deus. Amém. Not only the voice was, but it was a scriptural voice. Não somente era a voz, mas era uma voz escriturística. There's all kinds of voices. Há todos os tipos de vozes. Check it with the word. Compare-as com a palavra. The voice said, I'm the God of Abraham, Isaac and Jacob. A voz disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. I made a promise that I would deliver those people. The time is at hand. Eu fiz uma promessa de que libertaria aquele povo. O tempo está próximo. I've heard their groaning, seen their taskmasters burdening them. And I remember my promise. Eu vi seus gemidos, vi seus atores oprimindo-os e me lembro da minha promessa. And I've come down to deliver them. And I'm sending you to do it. E desci para libertá-los e estou enviando-te para fazer isto. That's good enough. Isto bastou. He's seen his glory and away he went. Ele viu a sua glória e lá se foi. David was very perseverant when he come over to the armies of Israel, which was standing in a bluff at that time. Davi foi muito perseverante quando veio aos exércitos de Israel, os quais se encontravam num brefe naquele momento. And across the little creek and over on the other side was the Philistine. E do outro lado do pequeno riacho e mais além estava o filisteu. There was Goliath, the great challenger. Ali estava Golias, o grande desafiante. About twice the size, height of an ordinary man, 14-inch fingers. Mais ou menos
o dobro do tamanho e altura de um homem comum, dedos de 14 polegadas, 35 centímetros. And a great spear several feet long that could stand there and just pick man on it like that and throw him off. E uma grande lança de vários pés de comprimento que podia ficar ali e simplesmente espetar homens com ela, assim lançá-los fora. Punch them out, pick them up on the spear and throw them off as they come up the hill. Nocauteá-los, espetá-los com a lança e lançá-los fora enquanto subiam o morro. And when the enemy knows that he's got the upper hand on you, he likes to brag. E quando o inimigo sabe que está com a vantagem sobre você, ele gosta de se gabar. So he said, let's not have so much bloodshed. Assim ele disse, não tenhamos tanto sangue derramado. Said, Saul, let some of your men come over here and fight me. Disse Saul que um dos seus homens vem aqui e lute comigo. And if I kill him, well then you serve us. E se eu o matar, bem, então vocês nos servem. But if he kills me, we'll serve you. Mas se ele me matar, nós o serviremos. See, when the enemy's got that upper hand, Veja quando o inimigo está com a vantagem. and every soldier was just so shaky that he could hardly hold his armor up. E todo soldado estava simplesmente tão trêmulo que mal conseguia sustentar a armadura. And Saul, the most able of all of them, head and shoulders above his army, he wouldn't dare touch him. E Saul, o mais capaz de todos eles, cuja cabeça e ombros ficavam acima do seu exército, ele não ousaria tocá-lo, And yet supposed to be the anointed of the Lord. mesmo sendo considerado o ungido do Senhor. But there come from the wilderness a little stoop-shouldered, ruddy-looking fellow that had a slingshot in his hand. Mas veio do deserto um pequeno sujeito, de ombros caídos e aparência ruiva, que tinha uma funda na mão. And that giant made his brag before the wrong man. E aquele gigante se gabou diante do homem errado. And David said, do you mean to tell me that you'll let that uncircumcised Philistine stand there and defy the armies of the living God? E Davi disse, vocês querem me dizer que deixarão esse incircunciso filisteu ficar ali e desafiar os exércitos do Deus vivo? Do you mean to tell me that you'll do such a thing as that? Querem me dizer que farão tal coisa como essa? Now his brother said, now you're naughty. Agora seus irmãos disseram, agora você está mal comportado. You get back out there at the sheep, where you belong. Volte para as ovelhas, onde é o seu lugar. And the news come to Saul. E a notícia chegou a Saul. Saul said, bring the lad here, let me look at him. Saul disse, tragam-me o moço, deixem-me vê-lo. When he come up, little stoop, ruddy-looking fella, standing there, probably hair hanging down his eyes. E quando ele chegou, um pequeno sujeito encurvado, de aparência ruiva, ali de pé, provavelmente o cabelo caído nos olhos. And he said, well, you can't fight that man. E eu disse, bem, você não pode lutar com aquele homem. Said, you're nothing but a little fellow, little ruddy man and in your youth. Disse, você não passa de um rapazinho, um pequeno homem ruivo, e na sua mocidade. And he's been a warrior since his youth. E ele tem sido guerreiro desde sua mocidade. He said, you can't fight him, I admire your courage, but that's too great. Ele disse, você não pode lutar com ele. Eu admiro sua coragem, mas é grande demais.